É isso aí, pessoal. Você que está estudando com a gente aqui a Lei Complementar 87/96, falando a respeito do direito ao crédito no ativo permanente, artigo 20, parágrafo 5º da nossa Lei Candir. Importantes informações estão sendo passadas para você, inclusive se professor, alguém pode perguntar, né? E se eu vender a máquina dentro daqueles 48 meses, o que acontece? Quem vende para de ter direito ao creditamento, mas pode transferir o direito a crédito para as outras empresas que vierem adquirir como um bem do ativo permanente. Então, existe a possibilidade da Lei Candir prevalecer até o final do prazo de 48 meses para a nova empresa que vier adquirir o bem. Tudo bem? Isso não está diretamente na Lei Candir, mas você estudando através da lei do seu estado, você vai ver que é assim que os estados procedem quanto ao restante do saldo remanescente até o final do período. A empresa que a princípio ficou com aquele saldão lá no final que ela não pôde se aproveitar, porque a maioria das saídas dela é isenta ou não tributada, esse saldo aí vai ser cancelado. Tá bom? Professor, o que é o SIAP mesmo, professor? SIAP é um controle, às vezes numa folha paralela, que você faz uma planilha do Excel e você vai mês a mês, trabalhando com aquele determinado crédito do ativo permanente, até para poder aproveitar-se dele. Tá bom? Vai na telinha, então vamos lá. Agora nós vamos falar ainda do artigo 20, no seu parágrafo 6º, sobre uma situação bastante interessante, de uma possibilidade de manutenção de crédito que normalmente é lembrada em prova, os tais produtos agropecuários. Vamos ver lá. Operações, artigo 20, parágrafo 6º. Operações tributadas posteriores às saídas de que trata para o terceiro, ou seja, saídas isentas ou não tributadas, dão ao estabelecimento que as praticar o direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores, às isentas ou não tributadas, sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a 2 pontos. 1. Produtos agropecuários. 2. Quando autorizados em lei estadual, outras mercadorias. Então, olha só o que acontece nessa situação, para a gente ver como é que funciona. Vamos botar aqui, ó. A vende para B, que vende para C, que vende para D. Vamos imaginar que essa operação aqui é tributada pelo ICMS, essa é isenta e essa é tributada pelo ICMS. Olha só o que acontece normalmente na cadeia econômica desse produto. Vamos botar aqui, ó. 100 de débito, 100 de crédito. 150 de débito, 150 de crédito. 250 de débito, 250 de crédito. Vamos imaginar que fosse assim. Vamos imaginar que, a princípio, tudo fosse tributado. Aí, quando você tem uma isenção no meio do caminho, olha o que acontece com a isenção. A isenta faz com que o débito não exista, o crédito anterior não é permitido e o crédito subsequente também não, porque não houve pagamento do imposto, não dá direito a crédito. Logo, quando você tem uma isenção no meio do caminho, o produto é tributado por este valor, 100. Não há mais direito a crédito aqui entre B e C, né? E aí depois o C ainda tem que pagar os outros 250. Ou seja, a isenção no meio do caminho é péssima para a não cumulatividade, porque ela não permite o direito ao creditamento. Tá certo? Mas olha só, quando o produto é agropecuário, de uma forma excepcional, olha o que vai acontecer. A empresa A vende algo, tem 100 de débito, 100 haveria de crédito para a empresa B. Só que a empresa B dá a saída isenta. Então ela não tem que fazer. Então, 0. Só que olha só, se o produto é agropecuário e a empresa C vai vender por 250 de débito, ele fala o seguinte, ó, você, empresa B, pode emitir uma nota fiscal sem destaque do imposto, uma vez que você é da saída isenta, mas no campo de observações fale, é permitido através dessa nota um crédito do valor do imposto anteriormente já foi cobrado. E aí a empresa C vai poder se creditar desses 100. E aí, como ela vai fazer um conta corrente de ICMS, ela vai ter
débito de 250, crédito de 100, então ela não vai precisar pagar os 250, ela paga só os 150, né, por causa do direito a esse creditamento. Quando o produto é agropecuário, você tem uma situação melhor, tá certo? Ah, professor, fiz até com números para ficar mais fácil. Então vamos lá a situação. Operação tributada da empresa C, posterior à saída isenta ou não tributada da empresa B, dão ao estabelecimento que as praticar a empresa C o direito a se creditar do imposto cobrado na operação anterior, da empresa A isenta ou não tributada da empresa B, sempre que a saída isenta ou não tributada da empresa B seja relativa a produtos agropecuários. Você entendeu agora o esqueminha? Então, se eu fizer o esqueminha, fica mais fácil de entender. Significa que a empresa A vai dar direito a creditamento para a empresa C, sendo que a empresa B está isenta ou não tributada. Então, é uma exceção, é uma manutenção de créditos. Veja que aqui nós estamos diante de uma situação de manutenção de créditos. Bem importante essa situação, né? E outra situação de manutenção de créditos são situações que podem aparecer de acordo com o que fala, né? Quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. Então, quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. Tá certo? Então, é outra situação interessante aqui, que a lei estadual pode dar manutenção de crédito para outras mercadorias que não os produtos agropecuários. Olha aqui para mim, quando você for estudar na legislação do seu estado, às vezes está lá um benefício fiscal, por exemplo, de manutenção do crédito para o alho, para a cebola, para a batata, tratamento tributário diferenciado para o tomate. Aí você vai ver, bem que o Tudão falou que os estados, por lei estadual, podem dar vários benefícios para os produtores rurais não serem sacrificados pela isenção no meio do caminho. Quer dizer, a isenção faz com que aquilo que era para ser 250 de imposto vire 350, como a gente viu aqui na cadeia econômica. Lembrando que a saída débito, entrada crédito. Saída débito de ICMS, obrigação de pagar, entrada crédito, direito de se compensar. Tudo bem? Volta na telinha. Bom, agora a gente vai para um importante tema, muito relacionado com o que a gente está falando até agora, que é justamente a situação relacionada ao que nós chamamos do estorno de crédito. O estorno de crédito nada mais é que a anulação de um crédito que já foi feito. Então, o estorno é muito importante. Artigo 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento, for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. E essa história de estorno, hein, professor? Eu vejo que algumas questões de prova ele vai lá e cobra. É necessário o fiscal verificar a possibilidade do estorno do crédito. O que é estorno, hein? Olha aqui para mim. Estorno do crédito é a anulação de um crédito que já foi feito. Então, quando a empresa faz um crédito, mas ela não deveria tê-lo feito, ela precisa cancelar, anular o crédito que foi feito. Como é que ela faz isso? No lançamento contábil, lá no livro Registro de Apuração do ICMS, que é o livro mais importante que apura o ICMS mensalmente. Então, nesse livro, Registro de Apuração do ICMS, você tem a possibilidade de fazer um estorno de um crédito. É você pegar a conta crédito e diminuir essa conta crédito, estornando, devolvendo esse valor do crédito que tinha sido feito anteriormente. Tá certo? Mas, professor, por que eu faço o estorno do crédito? Porque a circunstância, ao tempo que você se creditou, era ela imprevisível. E essa imprevisibilidade é muito importante. É a grande diferença entre vedação e estorno. As hipóteses de vedação e as hipóteses de estorno de crédito, aqui na Lei Candir, algumas delas são iguais. O que diferencia é a imprevisibilidade. O que é essa imprevisibilidade, professor? Por exemplo, você compra uma mercadoria que você vai revender e você sabe que ela vai sair isenta ou não tributada. Então, se você já sabia o tempo da entrada de que a mercadoria ia sair depois isenta ou não tributada, você pode se acreditar? A pergunta é, você sabia? Se você sabia, é vedado o crédito. Se você não sabia que a saída seria isenta ou não tributada, você, a princípio, se acredita
Mas quando ela sair isenta não tributada lá na frente, você vai ter que fazer o estorno, o cancelamento. Então, a imprevisibilidade ou a previsibilidade são importantes para diferenciar vedações com hipótese de estorno. Vai na telinha, vamos ver isso. Então, é o seguinte, você vai perguntar assim na hora da prova. Ao tempo da entrada na empresa A, é previsível que a saída fosse isenta ou não tributada? Então, é previsível que a saída fosse isenta ou não tributada? Se a resposta for sim, é previsível que a saída é isenta ou não tributada. Então, nós temos o quê? Uma situação, de vedação. Então, está vedado, não pode se acreditar. Se fizer o crédito, está irregular. Não pode se acreditar porque já era previsível. Se a resposta for não, não é previsível, que aquela situação ia dar uma saída isenta ou não tributada. Então, você vai ter o estorno, que nada mais é do cancelamento de crédito já feito. Então, toma bastante cuidado com essa informação aqui, porque essa previsibilidade ou imprevisibilidade, ela determina se é uma hipótese de vedação ou de estorno. Bom, o artigo 21, então, fala sobre as situações que são imprevisíveis, Porque o crédito já foi feito, mas vai precisar ser cancelado. Então, o sujeito passivo deverá efetuar o cancelamento ou o estorno do crédito do imposto, de que se tiver acreditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no seu estabelecimento, for objeto de saída ou prestação de serviço que não são tributadas ou que são isentas, sendo tais circunstâncias imprevisíveis. A circunstância era imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Então, aqui é uma situação interessante, Circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria propriamente dita, ou da prestação de serviço. É uma situação bem interessante para a gente poder levar para a nossa prova. Tá certo, pessoal? Então, é uma situação aí relevante para efeitos da nossa prova. Aí que ele fala aqui, ou for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for, como ele diz aqui, tributada ou estiver isenta do pagamento do tributo. Então, é outra situação aqui interessante para a gente poder levar para a prova, tá certo? Ou vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Veja, olha só que interessante. Por que essa vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento está tanto na vedação quanto no estorno? Olha aqui para mim. Imagine você ter comprado um determinado quiosque lá para a sua padaria, onde você vai vender pães. E aí, em um determinado momento, você muda de ideia, não vou vender mais pão ali não, vou vender revista. Aí você mudou a finalidade do quiosque. Mas quando você comprou, ele tinha finalidade, tinha tudo a ver com o que você faz no estabelecimento, venda de pães, padaria, venda de pães, fabricação e venda. Mas agora você quer vender revista, e isso não está na sua objeto social. Aí você quer vender revista e você acha que você vai poder se creditar do imposto. Não pode mais, porque o fim é alheio à atividade. Se você já se creditou, tem que estornar. Tem que fazer o cancelamento, você entende? Porque mudou a finalidade do bem, não é mais a finalidade principal, está no objeto social. Aonde está a finalidade do meu estabelecimento? Quem determinou foi você. Você é o sócio, você é o contribuinte, você é a pessoa que determina o seu objeto social. Se estiver fora do objeto social, não tem como se creditar. Eu já fiz o crédito, mas agora não pode mais. Você entendeu? Volta na telinha. Então, vier a ser utilizado em fim alheio à atividade de estabelecimento é justamente uma das situações onde você, como fiscal, vai ter que verificar realmente se aquela finalidade que ele está utilizando, ela tem ou não a ver com a situação relacionada àquele
tributo, tá certo? Então guarda essa informação para a gente poder levar para a nossa prova. O que mais que ele diz aqui para nós? Ele fala assim, ó, ou vier a perecer, ou a deteriorar-se, ou a extraviar. Imagine que você está lá numa questão de prova e uma empresa alfa vai lá e sofreu lá uma deterioração, né? Quer dizer, o produto estava dentro da empresa e se deteriorou, né? E aí, é como se ele tivesse dado uma saída, porque ele não existe mais, mas é uma saída que não tem débito. Por que não tem débito, professor? Porque não é uma operação. A operação é um ato voluntário de encaminhar mercadoria até a fonte, da fonte de produção até o consumo. Não está acontecendo aquele ato voluntário. Então não há o que falar, né? Não está acontecendo aquele ato voluntário. Então é uma situação interessante aqui para a gente poder entender e levar para a prova. Se não acontece aquele ato voluntário, a gente tem que dizer que também não tem como a gente, a princípio, afirmar que aquela situação é uma situação de incidência. Pelo contrário, não é ato voluntário, não é operação. Se não é operação, não tem débito. Regra do teto, não tem débito, também não tem direito a crédito. Mas eu já me acreditei, professor. Eu já tinha me acreditado. Quando a mercadoria entrou, eu nunca pensei, veja a imprevisibilidade, né? Eu nunca pensei que a mercadoria ia sair por um perecimento, houve uma deterioração ou um extravio. Nunca pensei nisso, por isso que é um estorno, né? Porque nessas situações não tem operação, não tem débito, mas aí você vai ter que perder o direito ao crédito e você vai ter que estornar. Olha aí para mim. Então, quando a pessoa perde aqueles bens dentro da empresa por extravio, perecimento, sabe aqueles contagem de estoque que toda loja grande, todo grande magazine tem que fazer? Então, esse tipo de coisa que eles fazem no final do ano, eles veem lá quanto de produto eles, a princípio, viram extraviados, às vezes até foram roubados, né? Mas todas essas situações não geram fatos geradores do ICMS, mas geram obrigação de estorno. Por quê? Porque o imposto mesmo não vai ser cobrado naquela saída, mas também não tem direito a crédito naquelas entradas. Tá certo? Então por isso que muitas vezes esse tipo de lançamento é feito após o final do ano, porque 31 de dezembro é dia de fazer inventário. E aí você faz o inventário, verifica as coisas que foram extraviadas, verifica as coisas que foram deterioradas, verifica se alguma coisa pereceu e depois você tem que fazer o estorno de crédito. Tudo bem? Volta na telinha. Entendemos aqui, professor. Uma questãozinha de prova que caiu na prova da GV, Cefim Rondônia, auditor fiscal de tributos estaduais. É bom a gente treinar com provas anteriores. Vamos ver como é que eles gostam de cobrar esse tema. Analise as afirmativas a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. O sujeito passivo do ICMS deverá estornar crédito decorrente de entrada de mercadorias em seu estabelecimento quando esta mercadoria for objeto de saída com redução de alíquota. Então, ele está falando agora de estorno do crédito nas saídas com redução de alíquota. Existe essa previsão? Vamos lá, o segundo item. É hipótese de estorno de crédito a utilização de mercadorias em fim alheio à atividade do estabelecimento. Existe essa previsão? Estorno por causa de mercadoria ser, enfim, alheia à atividade do estabelecimento? E, finalmente, a terceira pergunta. Os créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações destinadas ao exterior devem ser estornados? Fechando aí, então, as nossas questões. Olha aqui para mim. Legal as questões. E você vê que você só consegue matar esse tipo de questão na situação específica relacionada ao quê? Ao crédito do nosso imposto. Então, essas situações relacionadas ao crédito do imposto são muito importantes para a gente poder levar para a prova e, como a gente estava vendo aí, o nosso artigo 21 vai falar das hipóteses. O artigo é 21, né, que vai falar das hipóteses do nosso estorno de crédito junto à Lei Candir. A primeira não existe. Volta lá na telinha. Nós não temos essa hipótese de, a princípio, estorno de crédito
por saída com redução de alíquota. Você tem hipótese realmente de estorno do crédito por saídas isentas ou não tributadas. Redução de alíquota não é uma das hipóteses. É interessante que a redução de base de cálculo poderia existir, mas redução de alíquota não existe. É por isso que, a princípio, a questão foi feita, né? Justamente para gerar esse tipo de celeuma, né? Então, aqui, ó, coloque esse item aqui, né? O primeiro item aqui a gente coloca aqui como falso. O sujeito passivo do ICMS deverá estornar crédito decorrente de entrada de mercadoria em seu estabelecimento quando esta mercadoria for objeto de saída com redução de alíquota. Falso. Item 2. É a hipótese de estorno do crédito. A utilização de mercadorias em fins alheios à atividade de estabelecimento. Está escrito aqui, né? O artigo 21, né, no seu inciso 3 da nossa Lei Candir, vai falar que é uma das hipóteses de estorno, artigo 21, inciso número 3 da Lei Candir, fala que é uma hipótese de estorno do crédito a utilização de mercadorias em fins alheios à atividade de estabelecimento. Então, é a hipótese de vedação e a hipótese de estorno. E a imprevisibilidade é que gera a diferença entre as duas. E, finalmente, os créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações destinadas ao exterior devem ser estornados. Calma lá, mesmo que você esteja falando sobre exportações, eles não devem ser estornados, né? Não deve estornar, é a mesma coisa que manutenção do crédito. Então, toma cuidado, né? O não dever estornar é a mesma situação da hipótese de manutenção dos créditos. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Gabarito da questão, a alternativa, a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Vamos lá para cuidado com a jurisprudência. Caiu nessa prova, é importante a gente ver. O Supremo fixou um entendimento no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade, a exigência do estorno proporcional de crédito do ICMS relativa à entrada de mercadorias que posteriormente tem sua saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior. Veja que, de acordo com a jurisprudência, seria possível aceitar a alternativa letra A. Mas a prova é a prova de legislação, não existe essa possibilidade no artigo 21 da lei. Então eu coloquei aqui para gerar aquela coisa assim, o aluno fica louco, né? Porque existe uma jurisprudência permitindo a possibilidade do estorno, da exigência de estorno, se a base de cálculo alíquota for inferior. Mas a nossa lei não prevê. Olha aí para mim, é aquela história do estudo do direito tributário e da legislação tributária. Para a prova de legislação, a gente vai com o quê debaixo do braço, professor? Eu vou com o regulamento do imposto, eu vou com a Lei Candir. Para a prova de direito tributário, eu vou também com as súmulas do Supremo Tribunal Federal, os posicionamentos principais do Supremo Tribunal Federal e também o STJ, as súmulas do STJ. Quer dizer, então é diferente o pensamento para ambas as provas, tá bom? Continua lá. Artigo 21, parágrafo 2º. O que ele vai falar para nós? Não se estornam créditos. Opa, não estornar crédito é a hipótese de manutenção dos créditos, como eu falei agora há pouco, né? Redação dada pela Lei Complementar 120 de 2005. Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Então, não se estornam créditos, né? Então, quer dizer, essas duas hipóteses do artigo 21, parágrafo 2º, são hipóteses de manutenção dos créditos. Então, são hipóteses de manutenção do crédito. Há relacionada às saídas para exportação e também hipótese de manutenção do crédito, a saída do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Olha aqui para mim. A exportação você já entendeu, né? Que o exportador tem direito à manutenção do crédito. Agora, a situação dos livros, jornais e periódicos quanto ao ICMS é bastante interessante, né? Porque a saída deles é imune, são saídas que a princípio estão amparadas por imunidade prevista na própria Constituição Federal e a Lei Candir repete isso.
Só que ela só fala sobre operação. A prestação de serviço ela não fala, mas a operação é amparada pela imunidade constitucional e a não incidência prevista na Lei Candir. Tá certo. Mas as entradas dos insumos para fazer aquilo, né, que tenham tributação de ICMS, então, por exemplo, para você fazer um papel, né, destinado à impressão de livro jornal periódico, você tem que ter o uso de energia elétrica, você tem que ter o uso de diversos... Então, a cal, por exemplo, para clarear o papel, a pasta de celulose que vem lá da natureza, quer dizer, então tudo isso tem ICMS. Então, você vai ter saída imune ao ICMS, mas você vai ter a entrada de insumos tributados pelo imposto. Então, vai dar aquele saldo credor acumulado. Então, normalmente, as indústrias de papel vão ter saldos credores acumulados de ICMS. Tudo bem? Mas desde que o papel seja destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Se o papel tiver desvio de finalidade, for destinado para outras coisas, não vai ter essa imunidade. Volta na telinha. Artigo... Bom, calma. Ainda no artigo 21, parágrafo 3º. O não creditamento ou estorno, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 20 e o caput desse artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto com a mesma mercadoria. Então, mesmo que você, a princípio, não possa se aproveitar desse imposto, porque houve uma saída isenta não tributada, não impede que em operações posteriores, é o caso dos produtos agropecuários, sujeitos à mesma mercadoria, possa haver o aproveitamento desse creditamento, que é uma situação possível, mas, claro, desde que haja um amparo legal. Bom, requisitos de validade. Eu acho interessante essa parte aqui porque o fiscal trabalha muito com isso. Olha aqui para mim. Uma importante consideração que você tem que ter, fiscal, a respeito se o contribuinte tem ou não direito a crédito quanto àquela operação ou aquela prestação, é se o documento fiscal ele é válido. Se o documento fiscal exigente tem todas as condições previstas para dar direito ao crédito. Sabe uma das coisas mais esquisitas que tem? É você, a princípio, comprar uma nota fiscal. Tem empresas que vendem notas fiscais para dar direito a crédito. E dentro dessas notas fiscais você vem lá uma empresa fictícia, quer dizer, uma empresa que não existe, ou uma empresa que a princípio já fechou. E aí você comprou aquela nota fiscal, não vem mercadoria junto não, é só nota, para poder gerar um creditamento, para poder fechar o caixa naquele determinado mês. São situações estranhas aí que às vezes acontecem na contabilidade. Tá certo? Então, existem alguns requisitos de validade que estão relacionados diretamente à nota fiscal que acompanha a compra de uma determinada mercadoria. Vai na telinha para você ver. O artigo é o 23 da Lei Candir que fala o direito de crédito para efeito de compensação com débito do imposto. Reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Quais são os requisitos de validade para a nota fiscal da direito a crédito? 1. Ser idônea. 2. Estar escriturada dentro do prazo. Tá? Então, tem que ser uma nota fiscal idônea, uma nota fiscal regular, uma nota fiscal de acordo com a lei. E está sendo escriturada dentro dos prazos. Parágrafo único. O direito de utilizar-se de um crédito, que é um direito, né? Estamos falando do direito dos contribuintes. O direito de um contribuinte utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos. Contados da data da emissão do documento fiscal. Então, 5 anos da data da emissão do documento. Então, o que acontece? Uma nota fiscal, no seu canto superior aqui tem a sua numeração, logo abaixo tem aqui a data da emissão. Dessa data da emissão, é mais importante ainda do que a data da saída da mercadoria. A data da emissão da nota fiscal, você vai somar 5 anos. Professor, quando é que acaba o meu direito ao crédito se a nota fiscal foi emitida no dia 1º de janeiro de X0? Você tem direito a se creditar até 1º de janeiro de X5. Em 2 de janeiro de X5, acabou o teu prazo. Acabou no dia 2 de janeiro de X5. É só pegar o ano e somar mais 5.
É assim. Então, o direito a utilizar-se do crédito, olha aqui para mim, o direito a utilizar-se desse crédito na nota fiscal, ele tem a ver com a data da emissão da própria nota fiscal. Por isso que a gente fala que o direito a crédito em todo o território nacional é um direito escritural, vale o que está escrito na nota. É um direito escritural, vale o que está previsto na nota fiscal. Então, a nota fiscal vai dar tanto destaque, né? Então tem o imposto destacado e também a data para você contar os 5 anos do direito ao creditamento do sujeito passivo. Tudo bem? Importantes informações para você levar para a prova. Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!